Então vamos lá para mais um dia, trazendo para vocês aquilo que a gente precisa para trazer luz à consciência. Então, se você não me conhece, me chamo Larissa Maciel, sou terapeuta integrativa, mas também sou enfermeira. E o dia de hoje é calabouços emocionais. Dulce querida, um abraço para você. Será que nos colocamos em calabouços emocionais ou psíquicos? Que é o que a gente vai falar. Como que esses calabouços se formam? Que calabouços são esses? Prisão, quando a gente se prende por culpa. Calabouço do abandono, prisão de autossabotagem, calabouço de vazio emocional, prisão de perfeccionismo, calabouço da raiva e prisão de vergonha e autoimagem deformada. Tudo isso nós vamos falar hoje. Mas como que a gente sai desses calabouços? Como que a gente entrou nele para começar, né? É o tema de hoje. Você tem alguma amiga, tem algum amigo que, por mais que você tente ajudar, ou você é essa pessoa, por mais que você tente entender, fazê-lo entender que tudo que nos acontece tem a ver com o quê? Com eu mesma. Fui eu mesma que me coloquei nesse calabouço. Se fui eu posso sair, ou sozinha, né? Ou posso pedir ajuda. Calabouço, gente, é muito importante você entender. Por quê? Porque imagine que tem situações, lembranças na sua vida de coisas que foram faladas, de coisas que foram feitas ou não. E você se aprisionou tanto por culpa, por rejeição, por abandono, por um vazio que nada preenche. E é esse o lugar que nós vamos conversar hoje. Porque você precisa trazer luz para esse fim do poço, sabe? Sabe aquele poço escuro? Aquele poço que você não vê luz de uma situação, de uma pessoa, de algo. É esse lugar que a gente se coloca. E ele é frio, solitário, sozinho. E é sobre isso. Nós nos colocamos lá. Então, nós também temos que trazer claridade, clareza para esses calabouços, para que você consiga sozinho sair desses lugares, que é tão difícil. Quem já teve algum calabouço aí? Eu já fui essa, que me coloquei em calabouços, aonde a conversa interna, o ponto, né? Eu ficava falando e levando para alguns lugares. Então, calabouço emocional ou psíquico é o quê? Estados da sua mente, mas também estados emocionais tão profundos, de muito sofrimento, em que você se vê preso, isolado e sem saída. Tem alguma situação na sua vida que está assim? Você se vê preso, seja financeiro, seja em relacionamento, seja em trabalho, seja com algum amigo, com algum parente, que você não tem saída? É esse lugar que nós vamos falar hoje. São prisões internas, criadas a partir de traumas, que te levaram a acreditar que aquilo era uma verdade, como crenças, né? Crenças limitantes, sentimentos tóxicos de culpa, de rejeição, de abandono, e que você fica como se fosse um chicote, tá batendo assim em você, trazendo padrões de comportamento autodestrutivos. Por quê? Porque quanto mais eu penso na saída que não existe, né? Nessa prisão, mais eu me envolvo, mais eu me emaranho, mais eu levo a padrões destrutivos que podem ser temporários, ou seja, falei uma coisa para alguém que me gerou muita angústia, porque foi num momento de raiva, que a gente vai falar de um calabouço desse, que é a raiva. E aí, passou um tempo, eu pedi desculpa, resolveu, mas não.
A pessoa virou a cara, a pessoa ficou com raiva e isso passa-se anos com esse trauma. E o que acontece? Você acaba alimentando essa prisão, esse calabouço, consciente ou inconsciente. Sabe quando você fica pensando naquela coisa, você, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter feito falado, ou devia ter feito algo diferente, que é o que a gente vai falar hoje. Então, como eu disse, os calabouços se formam como? Tem que ser experiências traumáticas, né? Que não foram processadas. O que é processadas? Elas não foram ressignificadas. Você retroalimentou mais daquilo. E isso geralmente pode ter começado lá na infância, um trauma, um abuso emocional, sexual, verbal, um abuso de autoridade que lá da sua infância começou, mas também pode ser relacionamentos. Você viu papai e mamãe em relacionamentos conflitivos, de muita briga, e isso gera em você esses calabouços porque você acha que você é culpada pelos seus pais ter brigado, pelos seus pais ter divorciado, pelos seus pais não dar certo, porque você ouviu. E eu atendi uma cliente uma vez que ela tinha isso muito pesado, que ela falava que os pais falaram que só estavam juntos porque ela veio, ou seja, porque a mãe engravidou, que se não fosse, eles não estariam juntos. Pensa no peso que é isso. Eu sou o mal, ou que deveria ser o bem da família, porque eu estou somando a família, mas eu sou o peso, eu sou o estorvo, eu sou o castigo. E isso leva a traumas muito fortes na vida dessa cliente. Ela não conseguia concretizar nada, ela não conseguia finalizar projetos. Por quê? Isso era muito pesado. Mas você também pode ter a experiência de uma perda. Vamos supor que você tinha o esteio da sua casa, seja seu pai, sua mãe, seus avós, e aí você perdeu. E esse trauma te levou a essa prisão, esse calabouço. Crenças também que foram herdadas ou impostas. Por exemplo, homem não chora e você é aquele que quer chorar. Ou você ouviu, né? Muito pesado essa. Eu já atendi também um cliente que era assim. Você nunca vai ser nada na vida, porque, olha só, você parece com seu pai, você parece com a sua mãe, você parece com o seu tio, então você não vai ser nada. Então, você acredita porque você ouviu isso desde pequeno. Ciclos repetidos de fracasso, você tem ciclos repetidos de fracasso, de rejeição ou de negligência emocional. Que negligência? No caso, os seus pais trabalhavam demais, seus pais eram imaturos demais. Lembre-se que eu sempre ressalto isso. Os seus pais foram perfeitos para você. O homem e a mulher podem ter errados, mas o pai e a mãe são perfeitos porque eles te deram o maior presente que não tem como retribuir, que é a vida. Mesmo que o que eles fizeram pela imaturidade, né? Porque todos nós somos imaturos, não se vem com cartilha de ter filho, e mesmo que você tenha o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim é diferente. Então você acaba repetindo esses ciclos de fracasso dos seus pais, ou sua mãe reclamava que sua avó não era muito próxima, o seu avô não era aquele que pegava no colo, então você acaba ficando mais isolado com essa rejeição porque já vem da sua mãe e do seu pai. Falta de autoconhecimento, ou seja, eu não me conheço. Por exemplo, quando meu pai ou minha mãe falava para mim assim, você nunca vai dar nada na vida, não vai dar certo em nada porque você é muito inconsequente, porque você é isso. Você não acreditar nisso é você fazer a diferença, ser diferente daquilo que te falaram. Você não presta. Você nasceu em tal lugar e nesse lugar só tem gente errada. Você só está cercado de pessoas que não vão se dar bem na vida. A ausência dessas ferramentas também emocionais, que ferramentas de não acreditar que o que falam é verdade absoluta para você e que vai acontecer na sua vida, né? Muitas mães e muitos pais, por conta do rancor, da mágoa, do ressentimento, da raiva, da imaturidade, falaram, porque eu falei.
Eu falei coisas hoje que eu não falaria para os meus filhos. Agi de certa forma que eu não agiria hoje. Porque eu tomei consciência. Então, você pode sim tomar consciência desses calabouços, que eu vou começar com o primeiro, que é prisão da culpa. Você é uma pessoa que se culpa demais? E é uma culpa constante. A pessoa, no caso, né, que se culpa demais, ela se culpa por tudo que está errado na vida dela. Principalmente o que ela fez no passado. Pelas coisas que ela deixou de fazer, pelas oportunidades, pelo marido ou pela esposa que ele perdeu, ou pela aquele fulano que foi o amor da vida dela. E essa culpa, ela gera coisas lá do passado em que não estavam totalmente no seu controle. Por quê? O que está no seu controle hoje? Se eu te perguntar assim, o que você controla na sua vida hoje? Você acha que você controla dinheiro? Não. Você controla por quê? Porque se acontecer alguma coisa no seu carro, esse dinheiro que você tinha guardado vai embora. Você controla a sua saúde? Também não. Posso até equilibrar, mas controlar que eu não vou ter nunca mais uma gripe igual eu estou saindo de uma gripe com tosse, não tem como. Então, o que você controla hoje? Aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então, essa pessoa que está na prisão da culpa, o que acontece com ela? Ela não segue em frente. Por exemplo, após a morte de um ente querido. E aí ela fica na cabeça, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar. Tipo, época da pandemia. Quantas pessoas perderam outras e falaram que podia ter levado mais cedo para o hospital, podia não ter levado para o hospital e ter feito alguma coisa aqui em casa, podia ter me resguardado, podia não ter saído para essa pessoa que faleceu ter pego a doença. Quantas pessoas viveram nessa culpa durante a pandemia? E a palavra da culpa, né, a crença da culpa, né, dessa prisão é mais ou menos assim. Se eu tivesse agido diferente, e aí eu te pergunto, tem coisas que você pode evitar? Pode. Mas você consegue controlar tudo? Não. Eu não posso controlar o que você pensa, do que inclusive eu estou falando aqui. Então, primeiro calabouço, primeira prisão é a prisão da culpa. Segunda prisão, o calabouço do abandono. Veja se você tem esse. Medo intenso de ser não só abandonado, mas rejeitado. Por quê? Ele vai lá para o passado, essa pessoa vai lá para o passado e pega a experiência anterior. E essa experiência anterior podem ser relacionamentos que não deram certo, onde houve traição. Pode ser relacionamentos traumáticos. Podem ser pais ausentes, ou porque eles trabalhavam demais, ou porque eles eram imaturos demais e não podiam dar aquilo que a criança queria. E esse calabouço do abandono gera na pessoa o quê? Uma autossabotagem nos relacionamentos. Essa pessoa que tem o calabouço do abandono, ela geralmente, ela afasta dos outros por medo de ser deixado. Então eu afasto antes, eu rejeito antes. Mesmo que eu deseje proximidade, mesmo que eu deseje ser amada, mesmo que eu deseje estar próximo. Então o calabouço do abandono, ele faz aquilo que ele tem medo que aconteça, que é o abandono. Então eu rejeito, afasto, abandono você antes do que você me faça. Terceira prisão, prisão de autossabotagem. Veja se você tem a prisão de autossabotagem, que gera o quê? Comportamentos inconscientes, que é inconsciente e que te leva o quê? Impedindo você de realizar metas, de realizar, por exemplo, o bem-estar, por exemplo, ir para academia, porque você acredita que não merece o sucesso. Eu não cuido dos meus projetos, eu não finalizo os meus projetos porque eu acho que eu não tenho capacidade. Desiste, essa pessoa que tem a prisão da autossabotagem, ela desiste antes de alcançar algo importante. E arruma tanta desculpa para não avançar. Fala que não está pronto. Fala que não, eu preciso ainda ajustar algumas coisas. Fala
procrastina, né, o começo, meio e fim, às vezes gera brigas com alguém, gera discussões com alguém dos seus projetos. Por exemplo, fulano tá com inveja, então eu não vou nem apresentar porque senão vai querer me tomar. Só que não concretiza. Ele não concretiza, então ele se auto-sabota e aquilo que deveria ocorrer num tempo não ocorre, porque o medo faz com que ele não finalize aquele projeto. Seja, por exemplo, um projeto no trabalho, seja, por exemplo, uma viagem, seja, por exemplo, comprar algo que ele queria muito, seja, por exemplo, sair de um relacionamento que já está desgastado, que já acabou, que é como se fosse duas múmias vivendo no sentido que eu acostumei tanto que eu não vou ficar sem você, então eu vou ficando com você ruim mesmo. Então, a prisão da autossabotagem é essa. O outro é o calabouço do vazio emocional. O que essa pessoa tem? Ela tem uma sensação que nada tem sentido. Você é aquela pessoa que acorda e já fala: ó vida, ó céus, ó azar. Não tem propósito na vida. E geralmente são pessoas que têm o diagnóstico de depressão profunda. Ela está tão desconectada dela, do resto, é uma apatia, que ela está largada, vamos dizer assim, né? Essa pessoa, ela já acorda todos os dias sem vontade. Faz tudo no automático, não tem alegria, vai vivendo um dia após o outro, sabe? E a pergunta é sempre: mas por que eu tô aqui mesmo? Por que a vida é assim? Sabe? É um peso de um vazio que nada preenche. Aí às vezes ela compra alguma coisa, às vezes ela viaja, mas ela volta para esse mesmo lugar. Por quê? Ela projeta no externo comprar coisas e pessoas para preencher esse vazio, que nunca vai ser preenchido. Entende? Outro, prisão do perfeccionismo. Falei errado. Perfeccionismo. Essa eu tinha, assim, nível alto. O que acontecia comigo? Eu tinha um medo de falhar muito grande. Então, eu trabalhava o esforço, a eficiência, o grau de comprometimento e o grau de sobrecarga era enorme. Eu também tinha esse medo de não atender às expectativas, que me levava ao quê? A paralisia, eu parava, ou eu tinha um desgaste extremo. Geralmente era o desgaste extremo porque eu trabalhava por 5. E a prisão do perfeccionismo, a pessoa, ela começa a exigir demais dela mesma. É como se fosse um coronel aqui, ó, com ponto, um treinador daqueles fala assim: você não fez o suficiente. Ah, minha querida, um abraço, um beijo pra você, Gracinha. Vai com Deus. Pra onde que você queira ir, né? Que tá indo de avião pra algum lugar. Então, a prisão do perfeccionismo faz com que essa pessoa não publique os seus projetos. Ela ainda prolonga algumas coisas por conta dessa autoexigência. Ela prolonga apresentar alguma coisa. Vou dar um exemplo meu. Antes de eu começar, né, há mais de 3 anos atrás, as amigas, a Irene fazia live e ela sempre me chamava. Eu falava: não sei. Aí eu ia para participar e ela falava assim: mas por que você não vai fazer live? E eu tinha medo do julgamento, porque o perfeccionista é autoexigente, acha que vai errar. Hoje em dia eu falo coisa errada, me corrijo, me divirto, venho e falo o que eu quero. Às vezes, né, a grande maioria eu estudo um tema para que eu possa discorrer melhor, mas não existe aquele rigor de achar que tudo que eu falar vai ser certo. Porque para mim pode ser certo, porque o meu universo, tudo que eu falo faz sentido, mas até às vezes para o seu não faz. Então eu me aprisionava muito. Hoje em dia, não só tenho esse canal Larissa 3033 aqui no Instagram, mas tenho um canal no YouTube, que é Metamorfose Emocional,
LM de Larissa Maciel. E estou montando o meu outro canal, que tem a ver com cuidados, que tem a ver com enfermagem, que tem a ver com terapia e com todos. Acabei de lançar ele, vai ser em breve, daqui a pouco eu falo mais sobre ele, que é para convidar as pessoas que fazem cuidado em casa, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os médicos e assim todos os ramos que mexem com cuidado. Mas isso é tema para outra hora que a gente fala a respeito disso, né? Vamos falar de outro calabouço, que é o calabouço da raiva. Quem tem o calabouço da raiva reprimida? Gente, também já tive esse. Emoções como raiva, rancor, ressentimento, eles estão ligados a coisas que eu não perdoei, nem a mim e nem a pessoa, e corroem o meu bem-estar físico e emocional. Por quê? Toda raiva, ela tem uma descarga bioquímica, né? A pessoa começa a falar coisas de forma muito reativa, brigando. E, por exemplo, uma pessoa que tem raiva dos pais, porque os pais bateram demais, porque os pais maltrataram demais. Mas o que ela faz? Ela guarda essa raiva, ela guarda esse ressentimento, porque existe uma crença que devemos honrar pai e mãe, e não estou falando que a gente não deve, estou falando que tem que se ter o respeito. Só que não falar com isso, nem em terapia e nem para os pais, essas pessoas acabam ficando amarguradas, sempre na defensiva, sempre criando um distanciamento, porque a raiva é constante nessas pessoas. E a última prisão, que é a prisão da vergonha e da autoimagem deformada. O que é essa prisão, que esse calabouço faz? Desculpa, gente. A pessoa tem uma vergonha profunda sobre quem ela é. Sabe aquela pessoa que não consegue ser ela, porque a vida inteira me falaram que ela era assim, assado, e ela criou uma personagem com muita vergonha de quem ela era. A sensação que essa pessoa tem de inadequação era tão grande que a pessoa mal fala, a pessoa mal pronuncia o que ela quer, porque ela tem uma sensação que ela é inadequada, porque alguém disse para ela que ela é muito chata, porque ela é muito irresponsável, que ela é muito como é que eu falo? Muito estabanada. E ela acredita nisso. E essa pessoa acaba, além dessa sensação de inadequação, ela acaba desenvolvendo o quê? Uma vontade de esconder do mundo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, essa pessoa estava aí, nem vi, ela é tão reservada que eu não cheguei nem a reparar nela. Por exemplo, um adolescente que sofreu bullying e anos depois ele se considera ainda ridículo, insuficiente, evita falar em público e se expor, porque alguém fez o bullying e ele acredita que ele é exatamente aquilo, né? Sempre nas escolas tem o fortão, sempre na escola tem o mais tímido, sempre na escola tem o valentão também, sempre na escola tem o mais descolado, o mais popular. Então, todas essas prisões, todos esses calabouços, eu preciso trazer luz para minha consciência. Eu tenho que saber. Eu estou no da culpa? Eu estou no calabouço do abandono, da autossabotagem, do meu vazio emocional, do perfeccionismo, da raiva reprimida, da vergonha, e a minha autoimagem é totalmente deformada daquilo que eu vejo no espelho. Eu sou magra, mas me vejo gorda e vice-versa. Então, o que fazer para sair desses calabouços? Primeira grande dica é terapia, né, gente? Eu preciso da ajuda para identificar. Não só identificar, mas ressignificar. Para isso, essa pessoa que vos fala, e psicólogos e terapeutas que você pode, se você assim não tiver, hoje tem a informação na internet que você pode ir, e no meu canal mesmo, Metamorfose Emocional, hashtag Larissa Maciel, de LM, tem muita coisa sobre sentimentos, para que você identifique para ressignificar, com ajuda ou sem ajuda
porque o autoconhecimento, ele te liberta. E com o autoconhecimento, você pode fazer a escrita terapêutica, o diário, que em 1900 e bolinha as pessoas usavam. Existe sim a escuta terapêutica, além de meditação, além da constelação familiar, que vai abrir e tirar essas informações do campo, né, da família, aonde são os padrões que você está seguindo. Um padrão de abandono, talvez dos seus pais ou de alguém da família, um padrão de rejeição, um padrão de autossabotagem, um padrão de fracassos recorrentes, e você se emaranhou nessa trama e não consegue sair, como se fosse um novelo totalmente emaranhado naquilo, e te leva só a esses calabouços. Rede de apoio que você pode fazer com a terapia, falar com os amigos, né, aqueles que são confiáveis, porque nem todos os amigos são confiáveis para ser um bom ouvinte e interpretar aquilo que você precisava ouvir. Grupos de apoio também você pode, mas também uma outra dica que eu dou é desenvolver a sua parte espiritualizada, seja na religião que você pratica, ou seja, desenvolver algo maior, não de espiritismo, não estou falando disso, estou falando de espiritualidade. A parte sua com a conexão com o divino, com um sentido que existe algo maior, constrói para você, quando você entende que você precisa se projetar, que algo mais existe além de comer, nascer, né? Nascer, comer, crescer, virar adulto, casar. Existe muito mais do que isso. É preciso ter um sentido de existência em que você entenda que você está aqui com um propósito, você veio aqui com uma missão para a sua alma, para a sua parte mais elevada. E se manter nesses calabouços, esses estados mentais, emocionais, quem que ganha com isso? Será que você não está compensando aí? Compensando um vazio emocional que nunca vai ser preenchido? Um padrão de repetição, porque na minha família as mulheres são assim, os homens são assados, os relacionamentos não vão, existiu uma falência, existiu um fracasso econômico e eu estou perpetuando. Bom, tudo que você passa tem a ver com as escolhas que você faz. As experiências na sua vida são decorrentes daquilo que você pensa e sente. E você cria uma realidade para isso. Eu bato sempre na tecla que não existe coincidências no universo. Existe leis. E das 7 leis, uma delas muito importante é a causa e o efeito. Tudo que eu causo a partir do que eu penso e sinto vai provocar um efeito, que pode ser benéfico, maléfico, bom e ruim, mas isso é apenas um conceito do ego e que gera para você mais situações do mesmo, dependendo da carga emocional que eu coloco, dependendo de como eu estou madura o suficiente emocionalmente para entender que tudo que acontece na minha vida tem a ver com uma experiência, com um aprendizado a partir das minhas escolhas. Então, o que você faz nesse túnel, nesse final do poço, nesse calabouço, nessa prisão, diz respeito a você. Diz respeito como que você se vê, mais forte ou mais fraco. Se você vai continuar no vitimismo, porque todos esses calabouços são decorrentes de pessoas que se vê vítima do sistema, vítima da pessoa, vítima da circunstância, vítima de fulano ou beltrano, da economia, da política. Tudo é um vitimismo. Não é fácil reconhecer, por isso você precisa praticar o seu autoconhecimento, entendendo o que é verdade. Até onde eu estou ganhando estando neste calabouço? O que eu estou ganhando, assim, a nível inconsciente, trazendo luz para a consciência? O que eu estou ganhando permanecendo neste lugar? Todas essas perguntas você pode se fazer para que você saia
desses lugares que você mesmo se colocou. Mesmo que a falta de perdão ou algo que você fez em relação ao outro, você não tem como receber o perdão do outro se ele não quiser. Mas você tem como se perdoar por ter feito ou não ter feito algo que gerou toda a situação que hoje você se aprisiona mentalmente e emocionalmente. Bom, vou ficando por aqui e entenda que se você se colocou nesse calabouço emocional e mental, você também consegue sair daí. Às vezes a gente tem que jogar um bote salva-vidas, às vezes tem que jogar uma corda para que você consiga ver. Se existir um fio de luminosidade, que é a sua clareza mental, você tem como sair destes lugares. Bom, eu agradeço a todos, honro a todos que aqui estiveram. E se você assim quiser, mandar para alguém para que ele saia desse calabouço, eu vou ficar muito feliz pelo seu compartilhamento generoso. Trazendo que você sempre é um ser de muita luz. O Criador te fez para ser um ser de muita luz. Não se esqueça disso. E mesmo que você está agora nesse fundo desse poço, nesse calabouço, basta que você lembre da sua essência, da sua parte mais elevada. Porque assim, essa pequena luminosidade, ou grande, porque você é um farol, mesmo você achando que você é uma lâmpadazinha pequenininha, não, você é um farol no mundo de alguém, no mundo seu e de alguém. Vou ficando por aqui e até a próxima. Um forte abraço e gratidão por estar mais um dia me deixando falar um pouquinho do meu autoconhecimento, trazendo essa troca de experiência para vocês. Um forte abraço e até a próxima.